Eu falo porta ou porta. E você, como fala essa palavra? Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros Da Paraíba e de São Paulo. Na minha pronúncia, a letra R, no fim da primeira sílaba, corresponde a 2 sons consonantais, chamados de róticos. A pronúncia porta é conhecida como R retroflexo, ou R caipira. Nesse caso, há um movimento de retroflexão da língua em direção ao fundo da boca. É falado aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E para você, Leônidas? Também temos 2 pronúncias para a mesma palavra, Luciane, mas são diferentes das pronúncias paulistas. Ouça, eu falo porta ou porta. Aqui no interior da Paraíba, como em boa parte do interior do Nordeste, temos a pronúncia de uma fricativa aspirada R. Outra pronúncia interessante acontece quando não produzimos o som do R no final da primeira sílaba, e isso acaba afetando a pronúncia da consoante que vem logo depois, como é o caso da consoante T em porta, em que há uma retroflexão deste T. Leônidas é só uma palavra, mas 4 pronúncias. Sim, Luciane, e deve haver mais algumas, se a gente for ouvir a fala nas diversas regiões do Brasil. E você que nos ouve está convidado a mergulhar nesse universo da variação linguística do português. E tem mais! Ouça este podcast para aprender sobre como essa diversidade linguística afeta o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, como o inglês. Eu sou a professora Luciane Tenani e, junto com os meus alunos do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual Paulista, criamos este podcast com o professor Leônidas e seus alunos. É isso aí, minha jovem! Eu sou o professor Leônidas José da Silva Júnior e, junto com os meus alunos do curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba, adentramos nessa diversidade linguística do português e do inglês. Juntos, aprendemos mais sobre as características da fala do interior de São Paulo e da Paraíba. Este é Sounds and Accents, um podcast para aprender sobre sotaques. Continue com a gente! Oi, pessoal! Eu sou a Laura Gonçalves Nogiri, da Unesp de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Curso Letras com habilitação em português e inglês. Estou aqui hoje com o João Alberto para iniciar o episódio 6 do podcast Sounds and Accents, um podcast feito pelos estudantes de licenciatura em Letras da Unesp e da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB. Isso mesmo, Laura. Eu sou João Alberto Santana Soares Júnior, da UEPB Campus 3, em Guarabira, na Paraíba, e também curso Letras com habilitação em inglês. Estou super animado para a gente mergulhar nesse papo sobre a influência da sílaba do português brasileiro na pronúncia do inglês e espanhol. Para a produção desse podcast, eu trabalhei aqui na Unesp junto com minhas colegas Ana Clara Lopes Alcântara, Beatriz Dias Reverte e Sara Pelaquim Rodrigues, com apoio da nossa professora de Fonética e Fonologia, Luciane Esther Tenani. E aqui na UEPB, eu contei com o apoio dos meus colegas David Salustino da Silva e Lucas Bento da Silva, e do nosso professor de Fonética de Língua Inglesa, Leônidas José da Silva Júnior, que nos orientou para trazer esse conteúdo bem bacana para vocês. Vamos começar então, João? Claro, Laura. Vamos com tudo. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a variante linguística predominante das nossas cidades. Aqui em Rio Preto, o que predomina na fala é a pronúncia retroflexa do rótico em fim de sílaba, popularmente conhecido como R caipira. Mas vocês sabiam que, na verdade, esse é um termo estigmatizado? Como assim, Laura? Você pode explicar melhor? Claro! Os falantes de outras pronúncias possíveis do rótico, como tepe alveolar, por exemplo, caro, e a fricativa velar, por exemplo, carro, atribuem maior prestígio à variante tepe. Esse nosso R caipira pode ser percebido em palavras como porta, corda e aprender. E como que é a variante predominante aí na sua cidade, João? Então, Laura,
Aqui na cidade de Guarabira, na Paraíba, e em uma boa parte do interior nordestino, a gente tem um fenômeno bem interessante, chamado retroflexão das oclusivas. Funciona assim: o R, em sílaba medial ou final, simplesmente some, e o traço de retroflexão passa para a consoante oclusiva alveolar ao lado, como T ou D. Por exemplo, em carta, o R some e vira Kátia, com o T retroflexo. Outro exemplo é perder, que pode virar PG, com D retroflexo e o R final simplesmente sumindo. Isso dá um jeitão único para nossa fala. Que bacana, João! Você sabia que esse fenômeno é super importante para quem está ouvindo a gente hoje? Sério, Laura? Pode explicar melhor como isso ajuda o pessoal que está ouvindo o nosso podcast? Com certeza! Esses traços da nossa fala, como o seu TEP retroflexo da Paraíba e o meu R caipira aqui em Rio Preto, mostram como a estrutura silábica do português brasileiro possui grande influência no momento da pronúncia de outras línguas, como o inglês e o espanhol. Uma outra pergunta muito importante é: por que é tão difícil falar inglês com pronúncia próxima da nativa? Será que a forma como o português organiza as sílabas tem algo a ver com isso? Laura, a resposta é sim, e muito. Então, vamos explorar um pouco como as características da sílaba no português brasileiro influenciam a maneira como nós, brasileiros, pronunciamos palavras em inglês. Então vamos começar do começo. No português brasileiro, a estrutura silábica mais comum é a chamada CV, consoante mais vogal. A gente prefere sílabas abertas, que terminam em vogal, e evitam encontros de consoantes, principalmente no fim das palavras. É por isso que é tão comum ouvir adaptações como psicólogo, em vez de psicólogo. Ou a gente acaba colocando o som de vogal onde ele não existe, só para facilitar a pronúncia. Outro ponto importante: o português brasileiro evita sílabas com certas consoantes juntas no início ou no fim de palavra. Por exemplo, a maneira como falamos palavras do inglês como street, school ou texts, que têm estruturas mais complexas do que aquelas permitidas em português. Isso mesmo. O inglês permite uma variedade maior de estruturas silábicas. Street, tendo 3 consoantes seguidas antes da vogal, e texts, tendo uma terminação de até 3 consoantes juntas. Isso não é comum no português. Não mesmo, João. Além disso, no inglês, sílabas fechadas, aquelas que terminam em consoante oclusiva, são super comuns. Já no português, isso é mais raro. A gente tende a fazer novas sílabas automaticamente, colocando vogais onde não existem no inglês. E aí entra um fenômeno muito típico do português brasileiro, a epêntese vocálica, que nada mais é do que a inserção de uma vogal extra em palavras estrangeiras que não se encaixam na estrutura silábica que nós estamos acostumados. Esse fenômeno que o João apresentou ocorre quando a gente adiciona uma vogal I para criar sílabas que seguem as regras fonológicas do português. Por exemplo, a palavra school é falada como school, porque o português brasileiro, como eu comentei antes, evita o encontro consonantal sk, o SK em início de palavra. E isso não é só no começo das palavras, João. Um estudo de Paul John e o Alcir Cardoso, de 2017, explica que essa iepênteses acontece porque o português brasileiro evita consoantes finais ou encontros consonantais complexos. Por exemplo, em milk, a gente tende a dizer milky, porque nossa variedade do português evita deixar a consoante oclusiva K sozinha no final da sílaba. No espanhol, isso também é perceptível, como acto virando aquito. É parecido com o nosso pacto, que vira paquito. E na Paraíba, como que é? Vocês também acabam simplificando as sílabas quando falam inglês, como transformar texts em tex para evitar o TS no final? Pois é, Laura, isso é super interessante. E tem mais. No inglês, a gente também enfrenta dificuldade com a tonicidade, que é bem diferente do português. No português brasileiro, a sílaba tônica é mais previsível, geralmente na penúltima ou antepenúltima sílaba, mas no inglês ela pode variar bastante. Por exemplo, a palavra present pode ser present como substantivo ou present como verbo. E a gente tende a dizer present para as duas formas, porque carrega o padrão do português. Essas interferências, como a epêntese e a retroflexão, podem complicar a inteligibilidade. Imagina numa reunião internacional dizer stress em vez de stress. O ouvinte pode ficar confuso. Mas sabendo disso, dá para treinar? Mas sabendo disso, dá para treinar. O estudo do John e Cardoso sugere focar em consoantes finais, como K em milk ou T em street, e praticar encontros consonantais, como o SK em school.
Técnicas como shadowing, que é imitar falantes nativos em tempo real, ajudam muito. Gravar esse processo para conseguir fazer a comparação com a pronúncia nativa também é uma opção. Além disso, é importante lembrar, pessoal, que esse sotaque não é um problema. Ele faz parte da identidade de quem fala. Mas conhecer essas influências ajuda muito quem quer se comunicar com mais segurança. É isso aí, João. Então, entender esses padrões silábicos da nossa fala ajuda pra caramba a galera a pronunciar o inglês e o espanhol de forma mais natural, né? Com certeza, Laura. Ter noção dessas informações é de extrema ajuda para quem está começando a se aventurar em outros idiomas. Nossa, Laura, que conversa massa. Mas acho que está na hora de encerrar o episódio, né? Pois é, João, uma pena. Esse papo sobre como nossa fala brasileira influencia o aprendizado do inglês e do espanhol merece mais conversa, né? Verdade. Mas quem está ouvindo pode continuar pesquisando sobre isso. Mandar um e-mail pra gente com dúvidas ou sugestões e, claro, conferir os outros episódios do podcast. Com certeza. O pessoal da Unesp e da UEPB tá caprichando nos outros episódios da série, então tem muito conteúdo legal vindo por aí. Então, Laura, antes de se despedir, vamos lembrar aos nossos ouvintes a principal mensagem do nosso episódio 6. Me ajuda aí? Claro, João. Hoje aprendemos sobre o papel da sílaba do português na aprendizagem de línguas estrangeiras. Mandou muito bem, Laura, resumiu direitinho. Foi um baita aprendizado fazer esse episódio com você e os nossos colegas. Eu que agradeço, João. E também aos colegas David, Lucas, Ana Clara, Beatriz, Sara e aos nossos professores Luciane e Leônidas. Foi um prazer trabalhar nesse projeto. Também agradeço a você, Laura, e a galera toda. Até o próximo episódio do Sounds and Accents. Tchau, Laura. Tchau, João. Valeu, pessoal, por ouvir. E obrigado, ouvintes, por nos acompanhar nesse aprendizado. Obrigada a você por nos ouvir. Obrigado ao Rômulo Borim, do Laboratório de Fonética do IBILSE Unesp, pelo apoio técnico em várias etapas da produção deste podcast. Também agradecemos aos nossos alunos pela criação deste episódio. Pela UEPB, participaram David Salustino da Silva, João Alberto Santana Soares Júnior, Lucas Bento da Silva. E pela Unesp participaram Ana Clara Lopes Alcântara, Beatriz Dias Revete, Laura Gonçalves Nogiri e Sara Pelaquim Rodrigues. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética, IBILSE Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros Da Paraíba e de São Paulo.